Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Diário de um Secador está de volta, o Inter vence mais uma, entra na briga pelo título e joga o melhor futebol do país. Roda a vinheta. Sim, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos, né? Vamos falar desse jogo do Inter, porque o que está acontecendo, hein, gente? O incrível caso do time que não perde. 16 jogos de invencibilidade, 12 vitórias nesse período, o que fez o Inter que, num passado não tão distante assim, estava próximo da zona do rebaixamento, 3 pontos, chegou a estar, 2 pontos. Olha o que o Roger conseguiu, gente. Olha isso. O Inter escalou a tabela num tanto que hoje o Inter é terceiro colocado. É o líder absoluto do retorno, é o terceiro colocado, passou o Fortaleza, que empatou com o Fluminense na rodada, e está a 5 pontos de Palmeiras e Botafogo. 5 pontos de Palmeiras e Botafogo. É que o campeonato está terminando, gente. É a única coisa que me alenta como secador. Porque se Palmeiras e Botafogo empatam na terça-feira e o Inter vence, por consequência, na rodada, porque todo mundo ali está com 35 jogos. Aí eles, no 36º jogo, empatam, vão a 71. E o Inter, por conseguinte, acaba vencendo o seu jogo, e o jogo é difícil, é o Flamengo fora, aí nós estamos falando de segurar o Flamengo também, né? Porque o Flamengo, se vencer o Inter, vai a 65 e aí fica tudo embolado. Mas se o Inter vence o Flamengo, ele deixa o Flamengo em 62, ele vai a 68 e ele fica a 3 pontos dos dois. 3 pontos dos dois. Faltando 2 jogos para terminar o campeonato. É isso, né? É isso. Aí, ainda é difícil, porque o Inter teria que tirar 3 pontos nessas 2 rodadas. Então, o Inter teria que ter uma vitória e um empate, pelo menos, né? E eles somarem no máximo uma vitória em 2 jogos. Só que, tem um detalhe, o Inter pega o próprio Botafogo. O Inter pega o próprio Botafogo na 38ª ainda, é na 38ª, ou seja, existe um entredevoramento, exatamente. É o próprio Botafogo. E aí nós estamos falando de um Botafogo que teria 71, tô contando com o empate de Palmeiras e Botafogo, tá? Que é um cenário aqui que me assusta e eu preciso pensar. Palmeiras e Botafogo empatados na terça-feira agora, Botafogo com 71, o Inter vencendo o Flamengo vai a 68, ele vence o Botafogo em casa, ele iguala o número de vitórias e aí vai depender do saldo. Mas ele iguala em pontos, cara. Aí ele iguala em pontos o Botafogo. E aí vai faltar uma rodada. Aí vai faltar a última rodada. Claro que tem o Palmeiras nessa história toda. O Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro fora, do jeito que está o Palmeiras, a tendência é vencer. E aí, bom, aí realmente ele chegaria a 74. Ou, se ele tropeçar, ele também fica com 71 e o Inter também chega. Então, assim, a possibilidade, ela existe, tá? E isso já é preocupante. Porque ninguém imaginava o Inter disputando o título. E talvez as pessoas nem imaginem nesse momento. Mas o fato é que, cara, tá posto matematicamente. E mais do que isso, eu preciso dar um dado alarmante para você. E para mim, no caso. O Inter tá jogando mais do que o Botafogo e o Palmeiras. Mesmo que o Palmeiras, tá? Que também tem uma arrancada boa. Mas ganhou do Bahia sem jogar tão bem. Ganhou do Atlético Goianiense jogando pro gasto. O Palmeiras perdeu pro Corinthians. O Palmeiras não tem jogado bem. Pô, parece até estranho eu falar isso, né? Claro, é um time muito cascudo, muito consciente do que faz, e na hora que precisa ele vai lá e ganha. Mas jogo jogado, o Inter tá jogando mais. E que o Botafogo nem se fala, né? Que nos últimos jogos aí tá sofrendo demais. Então, assim, o Inter, ele encontrou um jeito de jogar, um sistema de jogo muito consciente, mas muito consciente. E nesse jogo contra o Bragantino,
Mesmo assim, ele não teve tanta facilidade, né? O placar dilatado talvez até seja um pouco enganoso, né? Foi 4-1, mas os dois gols aconteceram ali na parte final. Mas o Inter estava ganhando o jogo. E não que ele tenha sofrido muito com que o Rocher tenha feito grandes defesas, que o Bragantino tenha se imposto no campo de jogo. Não, é que foi um resultado mais apertado. E que o Inter teve dificuldade de ampliar o placar, de ter uma tranquilidade maior no segundo tempo. Mas, cara, criou chance. O Valência perde um gol, a bola bate na trave. O Wesley teve algumas jogadas. Aliás, o que tá jogando o Wesley, cara? O Wesley, que jogador interessante, assim. Lembra muito aquele Wesley do Palmeiras. Nem de perto que estava no Cruzeiro. Mas no Palmeiras ele era esse cara. No Bahia, no Vitória da Bahia, na Série B, ele foi um dos melhores dribladores da competição. Ele tinha sido emprestado pelo Palmeiras. Quando ele retorna ao Palmeiras, ele decide uma Copa do Brasil sobre o Grêmio, inclusive, né? Em 2021/20, né? Que era a Copa do Brasil de 20, no começo de 21. É o Wesley que faz o gol do título, subindo com aqueles jovens muito interessantes ali do Palmeiras. Mas ele foi ganhar linha, né? E ele é um jogador de extrema raridade hoje no futebol brasileiro. Todos os técnicos buscam esse cara, que é do 1 contra 1, que é o vertical, que é o habilidoso, que é da vitória pessoal, do drible, da finalização. Ele tá fazendo gol de tudo que é jeito, fez até de cabeça hoje no primeiro pau numa cobrança de escanteio. Depois fez a jogada do quarto gol. O Wesley tem sido fundamental. E aí você ainda tem outros grandes valores, né? O Inter começa com o Rafael Borrelli, sofre um pênalti, depois faz o segundo gol. Quando ele sofre o pênalti, ele tá para finalizar. Aí o Alan Patrick faz o gol. Depois, o Juninho Capixaba empata, e aí é algo a ser corrigido, né? Porque é uma bola aérea ali, ele subiu livre ali para poder fazer o gol. Mas aí depois, numa jogada do Bruno Gomes, que tá jogando uma enormidade. O cara nunca foi lateral. O Roger inventou o Bruno de lateral. Cara, ele tá chegando na linha de fundo. Ele não é um lateral, tipo assim, tô cumprindo tabela aqui, tô meio improvisado aqui, vou dar conta do recado. Não, ele virou um lateral espetacular. Com avanço, com ultrapassagem, porque o Roger pede isso dos seus laterais. Na esquerda ele já tem o Bernabé, que é um fenômeno. E na direita agora o Bruno Gomes foi ali de fundo e cruzou. E o Borré pega uma bola de trás, cara. Ele domina, levanta ela e pá! E faz o gol. E ali um gol importante, né? Porque devolve a vitória, né? Devolve o placar para o Inter no 2-1 ainda no primeiro tempo. Depois o Inter foi criando as suas possibilidades e aí no final matou o jogo com 3-4-1, afundando o Bragantino na zona do rebaixamento. Fez o que precisava fazer. Em casa, fez valer toda a sua supremacia com todos esses destaques individuais. Não tinha o Thiago Maia, abriu o meio-campo com o Fernando, que não jogou tão bem, abriu o meio-campo. Na segunda função ali o Bruno Henrique, depois entrou o Rômulo. E o Rômulo, cara, tem jogado muito bem, seja de primeiro ou de segundo homem. O Alan Patrick desfila futebol nesse time e o Rorrel deu uma pichotada, quase fez um gol contra. Mas, cara, do lado do Vitão é um pouco mais fácil jogar, né? O Vitão tá jogando uma enormidade. O Rorrel tinha ido bem no jogo passado. Nesse, né, não foi tão bem assim, mas tá cumprindo ali. O Inter pode pensar em resolver essa parte pro ano que vem, porque por enquanto tá tranquilo. É o Inter de Roger, é o Inter de D'Alessandro, de Paulo Paixão, de Alan Patrick, de Wesley, de Borré, de Valência. É um Inter que tem qualidade no seu elenco, mas que não era nem de perto explorada pelo antecessor Eduardo Cudê. O Roger Machado conseguiu espremer esse time e tirar aquilo que tem de melhor. Com isso, o Inter vence mais uma e se coloca na briga pelo título. Será? Ai, comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!